Boa tarde. Então, estamos gravando aqui a segunda parte da aula de substantivos e nós paramos aqui na formação do plural do substantivo. Vamos lá. Então, a questão é: pluralize corretamente. Mesa. Qual é o plural, Felipe, de mesa? Mesas. Mesas. Olha só, repare que a vogal ela é oral. Se ela é oral, o plural é mesas. Qual é o plural, Adelise, de degrau? Degraus. Degraus. Aqui eu tenho um ditongo. Se é um ditongo, eu vou ter o S no final do ditongo. Degraus. Álbum, Felipe. Qual é o plural de álbum? Álbuns. O álbum é uma vogal, aqui o é uma vogal anasalada, o nasal. Portanto, o plural fica álbuns. Repare que eu mudei o M, anasalado, para o NS. Então, quando eu tiver uma vogal nasal, o M vai mudar para N e eu vou colocar o S. Jasmim, Aderlese. Qual é o plural de jasmim? Jasmins. Jasmins. Então, eu tenho também uma vogal nasal, em que eu vou substituir o M pelo N e vou colocar o S. Fácil? Fácil. Muito fácil. Fácil. Então, quando eu for fazer o plural de substantivos terminados em vogal ou ditongo, eu vou colocar o S. Tá certo? Se a vogal for nasal, eu vou substituir o N pelo M e vou colocar o S. Vamos lá, fazer o plural. Qual é o plural de mar, Felipe? Mars. Mar, mares, né? Mares. Então, gestor, Aderlese. Gestores. Gestores. Então, veja que aqui eu tenho um substantivo terminado em R, que quando ele faz o plural, ele coloca o E e o S. Gestor, gestores. Xadrez, Felipe. Xadrezes. Xadrezes. Repara que quando o substantivo terminar em Z, eu coloco o ES. Como é que eu faço o plural dessa palavra, Adelise? Cruzes. 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 Se o substantivo termina em Z, eu substituo ele por o ES. Então, outra regrinha. Substantivos terminados em R ou Z faz o plural com o acréscimo de ES. Fácil, né? Atenção! Caráter faz o plural caracteres. Caracteres. Felipe, qual é o plural de ardil? Ardiles. Ardis. Quando eu tenho um IS, IL, eu transformo para IS. Qual é o plural de barril, Aderlese? Barris. Barris. Mesma regra. Eu tenho IL e transformo para IS. Projétil, Felipe. Projetis. Quando eu tenho IL, eu coloco o IS. Projetis. Então, preste atenção à regra. O IL tônico fica o plural em IS. Fóssil. Adelise, qual é o plural de fóssil? Fósseis.
fósseis. Por quê? Aqui eu tenho um IL tônico. E aqui, então, eu tenho um IL tônico, mais precedido de... O que é isso aqui? Fóssil. Ah, Hein? sílaba tônica. Uma sílaba tônica. Míssil, Felipe. Mísseis. Mísseis, muito bem. Projétil, Aderleise. Projetos. Projéteis. Então, veja, projetil, projéteis. Projétil, projéteis. Então, qual é a regrinha? Vamos voltar aqui. Se o IL for átono, é IS. Se o IL for tônico, IS. Exemplos de tônico: ardil, ardis, barril, barris, projetil, projetis, fóssil, fósseis, míssil, mísseis, projétil, projéteis. Vamos lá. Pluralize. Animal, Felipe. Qual é o plural de animal? Animais. Animais. Muito bem. Aderleise, papel. Papéis. Papéis. Sol, Felipe. Sols. Sóis. Sóis. Paú, Aderleise. Paus. Paús. Então, o substantivo terminado em AL, animal, EL, el, OL, os, e o L pluralizam-se com o L trocado por IS. A pergunta é, o que é Paú, né? Vamos aqui para o Google. A gente pergunta para o Google. Ou é um nome. O que significa Paú? Pântano. É um sinônimo da palavra pântano. Então, só rapidamente, o plural de Paú é paúis, que significa pântanos. Fácil, né? Substantivos terminados em AU, EL, OL, U, pluralizam-se em L. Então, atenção. Mal, males. Diferente, né? Real, reais. Ou réis, né? Cônsul, cônsules e seus derivados, tá? Até aqui estamos indo muito bem. Felipe, o plural de cidadão. Cidadões. Cidadãos. Veja que aqui o plural é em ão. Cidadão fica cidadãos. Aderleise, coração. Corações. Corações. Capelão, Felipe. Capelões. Capelães. Capelães. Não é capelões, é capelães. Aderleise, a regra. Terminados em ão, quase sempre fazem um plural em ãos, ões, ães. Tá? Aderleise, plural de bolão. Bolões. Bolões. Felipe, filhão. Filhões. Filhões. Aderleise, verdão. Verdões. Verdões. Então, o aumentativo terminado em ão faz o plural com ões. Ok? Fácil? Agora, Belle. Órfão, Belle. O plural de órfão. Qual é, Belle? Ajude a Belle aí. Aderleise. Órfãos. Órfãos. Qual é o plural de sótão? Sótãos. Sótãos. Plural de órgão, Belle. Órgãos.
órgãos. Muito bem. Então, os substantivos terminados em ão, átono, vai fazer o plural com S. Veja que eu só coloquei depois do ão, órfão, órfãos, sótão, sótãos, órgão, órgãos. Aderleise, qual é o plural de ancião? Anciões. Anciões. Anciãos também é correto. Anciões e anciãos. E anciãs. Felipe, aldeão. Aldeões. Também está certo. Aldeãos ou aldeãs. Beli. Peão, Beli. Entendeu? Até a dica para ela. Peão. Peões. Peões ou peãos ou peães. Vulcão, Aderleise. Vulcões. Vulcãos. Vulcães. Muito bem. Então, há substantivos em ão que admitem mais de um plural correto. Exemplo, ancião, aldeão, peão e vulcão. Ancião, aldeão, peão e vulcão. Para que eu estou estudando isso? Para a prova de português, para concurso público, porque pode cair uma questão de gramática colocando se está certo ou se está errado essas questões. Continuando, faça o plural. Ananás, Aderleise. Ananases. Ananases, muito bem. Felipe, inglês. Inglês. Ingleses, muito bem. Beli, ilhós. Ilhoses, né, Beli? Ilhoses. Então, quando eu tenho, preste atenção, oxítonos terminado em S, ananás é um oxítono? O que é um oxítono? Eu tenho os oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Os oxítonos são A sílaba tônica está na última sílaba. Muito bem, a sílaba tônica está na última sílaba. Quando eu tenho um oxítona, que a sílaba tônica está na última sílaba, terminado em S, ela recebe o ES. E ananás, ananases, em inglês, ingleses, ilhós, ilhoses. Fácil. Outro plural, lápis. Aderleise. Lápis. Lápis Zes. ou lápis. Os lápis. O lápis, os lápis. Felipe, o oásis, Felipe, como é? O O que é o oásis, Felipe? O que é? Oásis é como se fosse um castelo. Não, o oásis é um local no deserto que tem árvores e água. É o oásis. E aí você diz o oásis e os oásis. Esse é o plural de oásis. Então não existe oásises de plural. Existe o oásis e os oásis. Ônibus, Aderleise. O ônibus, os ônibus. Muito bem. O ônibus, os ônibus. Então, paroxítonos. O que são paroxítonos? Sílabas tônicas na penúltima sílaba. São aquelas palavras em que tem a sílaba tônica na penúltima sílaba. Então, substantivos, paroxítonos e proparoxítonos terminados em S são invariáveis. Vamos repetir essa regra? Paroxítonos e proparoxítonos terminados em S são invariáveis. O que são proparoxítonos, Felipe? Os que tem no começo a palavra forte. A sílaba tônica está na última, penúltima e antepenúltima. A palavra... vamos ver uma proparoxítono. Trânsito é proparoxítono? Trânsito é proparoxítono. Sábado
É proparoxítono? É. O que a gente aprende quando a gente estuda proparoxítono? Todas as palavras proparoxítonas em que a sílaba tônica está na última, penúltima, antepenúltima, a palavra tem que ser acentuada. Sábado, próspero, trânsito, mórbido, são proparoxítonas. Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E se forem paroxítonas e proparoxítonas terminadas em S, são invariáveis. Vai. Adelise, plural de radical. Radicais. Radicais. E se eu botasse radicais, radicalzinho, como é que ficaria o plural? Radicaizinho. Ou se eu botasse radicalzito, como é que ficaria? Radicaisito. Radicaizitos. Olha, radicais. Então fica radicaizinhos ou radicaizitos. Muito bem. O que é o zinho e o zito? É um, Felipe? Diminutivo. Diminutivo. Muito bem. Papel, Felipe? Papéis. Papéis. Muito bem. Mas se eu pudesse papelzinho, como é que ficaria? Papelzinhos. Papéiszinhos, né? Eu ficaria... Preste atenção na mudança. Eu corto primeiro o S e coloco papéizinhos. Então, preste muita atenção. Radical, eu cortei, ficou radicais. Eu cortei o S para colocar zinho, radicaizinhos, radicaizitos. Aqui é o papel, papéizinhos, papéizinhos, papéizitos, se fosse. Deu para entender? Eu cortei a palavra S aqui, cortei a palavra S bem aqui. Cão, mesmo raciocínio. Cãozito, como é que ficaria? Felipe? Cãozitos. Cãezito. Cãezitos seria cãe, tiro S, fica cãezitos. Ai, eu nunca tinha percebido nisso, mas é verdade. É verdade. Cãezitos. Cãezitos. Então, olha só a regra. Eu faço o plural do diminutivo, fazendo o plural do radical e o sufixo, depois de eliminar o S. Interessante. Não sabia dessa regra. Eu faço o plural do diminutivo, fazendo o plural do radical mais o sufixo zinho ou zito, depois de eliminar o S. Adelise, o plural de o aposto. Como é que fica? Os apostos. O aposto. Os apostos. Postos, porque abre. É sílaba tônica. Fica os apostos. Muito bem. O corpo, Felipe? Os corpos. Os corpos. Muito bem. Beleza, o esforço. Os esforços. Os esforços. Muito bem. Felipe, o fogo. Os fogos. Os fogos. Muito bem. Então, metafonia. O que é uma metafonia? É uma abertura do timbre de uma vogal para constituir-se feminino ou plural. Metafonia, abertura do timbre vocal para construir feminino ou plural. Até rimou. Vamos lá. Agora para ganhar o McDonald's. Masculino, feminino e plural, ok? Valendo ponto para o McDonald's. Vamos lá. O porco. Feminino, Adelise. A porca. Muito bem. Plural.
Os porcos. Muito bem. Felipe. O fosso. A fossa. Os fossos. Muito bem. Aderleise. O ovo. A ova. Os ovos. Muito bem. Felipe. As exceções. O sogro, né? A sogra e os sogros. Não abre, tá vendo? O sogro, a sogra e os sogros, tá vendo? E as sobras. E as sogras. O todo, a tolda e os todos, né? Não existe as toldas, né? Muito bem. Pluralize. Pluralize indicando os timbres. Vamos lá, dando ênfase no timbre. Vai. Sogra. Sogra. Qual é o plural? Sogras. Sogras. Felipe. Roda. Qual é o plural? Rodas. Derleise. Bolha. Bolhas. Felipe. Senhora. Senhoras. Derleise. Sova. Sovas. Felipe. Sopa. Sopas. Repara que aqui não ficou sopas. Ficou sopa, sopas. Então, os substantivos femininos apresentam o mesmo timbre no singular e no plural. Mesmo timbre. Sogro, sogra, sogra, sogras. Roda, rodas. Bolha, se é átono, bo. Fica bolhas, não fica bolhas. Ok? Fácil. Agora vamos para o grau dos substantivos. Está terminando. Eu tenho o normal, o aumentativo e o diminutivo. Isso é muito fácil. Vamos lá. A brincadeira agora vai ser fazer o grau dos substantivos. Barco, Aderleise. Qual é o aumentativo de barco? Barcão. Barcaça, né? Barcaça. Qual é o diminutivo? Barquinho. Barquinho, muito bem. Felipe, boca. Bocão. Boca. 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 E Boque. boquinha. Boquinha pequena. Boquinha. Deleuze. Corpo, corpaço. Corpázio. Corpázio. Básio. E diminutivo? Corpinho. Corpinho. Felipe. Ah, é copo. Ah, desculpa, é copo. Ai, foi falta minha. Copo, copázio, copinho. Agora, Deleuze, de novo, vai. Corpo, Corpaço. corpanzio ou corpácio, tá bem. Ou, até botei aqui, dei a dica pra ela. Corpúsculo. Olha, um corpo, quando ele é grande, ele é um corpanzio. Corpanzio ou corpúsculo diminutivo. Se é pequenininho, é um corpúsculo. Então, aumentativo e diminutivo, radical mais o sufixo. O radical, palavra corp, boc, bark, e mais o sufixo assa, arra, asio, corpúsculo, inho, inha, inho. Fácil. Agora, sufixo. Afetivo, pejorativo e falso. Amigão. É afetivo, não é? Sabichão. Pejorativo. Pejorativo, né? Calção. Calção. Isso é falso? Falsa ideia, né? Calção. Eu preciso. Se eu pedir uma calção,
É porque eu quero uma garantia, certo? Peão. Afetivo. É uma falsa ideia. Peão. Cartão. Falsa ideia. Gentalha. Pejorativo. Pejorativo. Gentalha, gentalha, gentalha. Quem é que diz isso? Nossa, Homenzinho. afetivo. Afetivo e às vezes pejorativo, né? Uhum. Povinho. Pejorativo. Livreco. Afetivo. Pejorativo. É um livreco. É pejorativo. Casebre. Pejorativo. Pejorativo. Muito bem. Então, eu tenho alguns sufixos de grau que podem trazer a ideia afetiva ou pejorativa, cuidando com o aparente sufixo de... Né? Cuidado, então, com o aparente sufixo de grau. Continuando. Plural dos... Ai, esse é difícil agora. Essa é a parte mais difícil. Está acabando, mas é a parte mais difícil. Atenção! Plural dos compostos ligados por hífen. Vamos lá, fazer o plural, só que aceita plural em S. Guarda-roupa, plural. Guarda-roupas. Guarda-roupas. Felipe, beija-flor. Beija-flores. Beija-flores, muito bem. Adelise. Porta-estandartes. Não, fala primeiro porta-estandarte. Porta-estandartes. Então, atenção. Substantivo composto por verbo mais substantivo, somente o segundo elemento varia. Substantivo composto por verbo mais substantivo. Guarda. Não é um verbo? O verbo guardar? Mais substantivo roupa. O que acontece? Só o segundo elemento varia. Ah, mas eu aprendi que verbo é uma palavra variável. Só que nesta regra que eu tenho um verbo mais substantivo, só o segundo elemento varia. Beija-flor. Beijar é um verbo, flor é um substantivo. Beija-flores. Porta-estandarte. Mesmo raciocínio. Bom, e agora, vamos fazer o plural só de quem aceita o plural em S. Redator-chefe. Como ficaria, Deleuze, o plural? Redatores-chefe. Redatores-chefes. Felipe. Baixos relevos. Não, baixo relevo fica baixos relevos. Relevos. Não falo relevos. Relevar é um verbo, mas aqui é relevo, baixo relevo. O relevo que é baixo, porque o relevo que é a altura do solo, né? Meio termo, Adelise. Meios termos. Meios termos. Então, qual é a regra? Sendo os radicais substantivo, adjetivo ou numeral, eu vou fazer o plural de todos. Porque substantivo, adjetivo e numeral são palavras variáveis. Então, redator, redator-chefes, redatores-chefes, baixos relevos e meios termos. Plural de compostos ligado por hífen. Vamos lá. Manga. Até botei a dica aqui. Vamos lá, Deleuze. Como é que ficaria aqui? Manga-espada. Mangas-espadas. Mangas-espadas. Muito bem. Ou manga-espada. Navio-tanque, Felipe. Navios-tanques. Ou navios-tanque. Decreto-lei, Adelise. Decretos-lei. Decretos-lei ou decretos-leis. Substantivo composto por dois substantivos, em que o segundo indica tipo, semelhança ou finalidade do primeiro, os dois variam, ou somente o primeiro. Repetindo.
Substantivo composto por dois substantivos em que o segundo indica tipo, semelhança ou finalidade do primeiro. Os dois variam. Tá terminando. É número. Tem mais 3 slides só. Vamos lá. Plural. Ama de leite. Aderleice. Amas Amas de de leite. Então só o amas. Só o amas variou. Felipe. Limão de cheiro, Felipe. Como é que fica? Mãos de cheiro. Muito bem. Limões. Não é limãos, é limões. 1 limão, 2 limões. Tá? Fácil. Derleise. Mula sem cabeça. mulas sem cabeça. Mulas sem cabeça. Então, qual é essa regra aqui? Substantivo composto ligado por preposição. Quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, deixe, para, pé, por. Então, o de aqui é uma preposição. Substantivo ligado com preposição, somente o primeiro varia. Para que eu estou aprendendo isso? Para o concurso público, para uma prova de Enem. Pluralize. Vamos lá. Grão-vizir, Aderleise. Grãos vizirs. Grão-vizir fica grão-vizires. Felipe, autoescola. Autoescolas. Muito bem, autoescolas. Deleuze, vice-rei. Vice-reis. Vice-reis, muito bem. Então, outra regrinha, substantivo composto em que o primeiro vocábulo é invariável. Substantivo composto em que o primeiro vocábulo é invariável. Só o segundo varia. Grão, primeiro vocábulo é invariável. Alto, primeiro vocábulo é invariável. Atenção, não é o grão, de milho, grão de bico. É o grão deste título. Grão-vizir é um título, como se fosse grão-duque. Esse grão aqui é invariável. Então, só vou flexionar a segunda palavra. Autoescola. A palavra auto é uma palavra invariável. Portanto, fica autoescolas. Fácil, né? Tá terminando. 36, mas só esse outro. Eu dei a dica. Ping-pong. Como é que fica, Aderleise? Ping-pongs. Ping-pongues. Tico-tico, Felipe. Tico-ticos. Tico-ticos. Corre-corre, Aderleise. Corre. Qual é a regra aqui? Será que a Aderleise consegue me dizer a regra aqui? As palavras repetidas. Só flexionam a segunda. Muito bem. Só que aqui eu tenho onomatopeias ou palavras repetidas. Sim. Só a segunda varia. Verbos repetidos também é correto variar os dois. Aqui por quê? Se eu coloquei corre, corre, são 2 verbos repetidos, está correto variar os dois. Último slide. Valendo McDonald's. Vamos lá. Aderleise. Vamos fazer o plural de a Maria vai com as outras. Como é que ficaria, Aderleise? As Marias vão com as outras. As Maria vai com as outras. As Maria. Por que isso? Calma. Não são as Marias vão com as outras. Está errado. Numa questão de prova, você perderia o McDonald's. Felipe, esse vai e vem. Esses vai e vem. Esses vai e vem. Então, qual é a regra aqui? São invariáveis as expressões substantivadas. O que eu quero dizer com a Maria vai com as outras?
Que É a pessoa é que- influenciada. E é influenciada por todo mundo, né? E esse vai e vem significa a inconstância, né? Frase. Quando eu tenho são invariáveis as expressões substantivadas e os substantivos compostos por verbos antônimos. Aqui, olha, vai e vem. Maria vai com as outras. Eu só vou flexionar colocando o artigo na frente, porque elas são invariáveis. Então acabou. Essa foi a aula de formação do plural do substantivo. Nós vemos em outra aula com as classes de palavras. Tchau, tchau.